Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 17. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. Um tema novo hoje, linguagem enérgica. Nos encontramos na página 237 do livro. Livro esse que é composto de 289 páginas. Então tá perto, né, o final desse livro. Parece cansativo, não é? Mas eu não me sinto, não. Eu não sinto cansaço. Eu agradeço a Deus a oportunidade que me foi conferida. Mas eu tenho que fazer moeda caindo aqui, mas que é isso, gente? E eu tenho que fazer propaganda do próximo livro que nós vamos esmiuçar. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Se você tem esse livro, creio que se você tem, porque você já leu. Se você ainda não leu, vai se preparando, porque eu vou usar aquele termo assim, ó. No esmiuçamento desse livro, que se chama Emmanuel, eu vou tirar leite de onça. Você vai ter oportunidade de ouvir tanta coisa, tanto esclarecimento, que você vai ficar assim meio que atônito, meio que pasmo. Principalmente num capítulo que o tema é confissão auricular. Eita, eu não vejo a hora de chegar. Mas primeiro nós temos, que terminar esse livro aqui de Hermínio Miranda, Diálogo com a Sombra. Daqui em diante esse livro, ele todo é importante, mas daqui em diante ele tem uma mensagem assim muito séria para os trabalhadores da casa espírita. Muito sério mesmo, muito séria mesmo a mensagem para os trabalhadores. Tanto é que ele começa dessa forma, ó, aqui, o tema de hoje, linguagem enérgica. Hermínio Miranda dizendo assim, ó: sem dúvida alguma, a tônica do nosso diálogo com os irmãos desnorteados é a paciência. A paciência é tudo, né? Apoiada na compreensão e na tolerância. Apoiada na compreensão e na tolerância. Então, é preciso, o doutrinador ele precisa ter, além de conhecimento de causa, conhecimento de efeito, conhecimento de ação e reação, ele precisa ter paciência, ele precisa ter compreensão. E todo aquele que tem compreensão, ele se coloca no lugar do outro. Por que que as pessoas se matam por coisas insignificantes? Por que que as pessoas matam umas às outras por coisas tão banais ou tão banal?
porque ninguém se coloca no lugar do outro. É engraçado que durante essa minha existência eu tive a oportunidade de ouvir muitos espíritas dizendo assim ao passar próximo a um mendigo: quando o mendigo lhe pede ajuda, espírita. Então o mendigo lhe pede ajuda. Aí o espírita não dá ajuda, não o ajuda. E ainda sai dizendo: essa é a prova, essa é a expiação desse nosso irmão. Isso aí, tem muitos espíritas que dizem assim: isso é o resultado de ter desgraçado com a vida de muitas pessoas em existência passada. Agora está pagando pelo que fez. Isso é comportamento de espírita? Eu fico pasmo com certas atitudes. São muitas teorias e poucas práticas. Jesus mesmo nos disse: meus discípulos se reconhecerão, por muito se amarem, e não por muito se degradarem. Então nós temos visto muita teoria e pouca prática. E a prática é fundamental. É fundamental. Então veja bem, o doutrinador, ele precisa ter muita paciência e também muita compreensão e tolerância. Nada de precipitações e ansiedade. Nada de precipitações e ansiedade. Conforme já dissemos em outros vídeos passados, muitas pessoas não gostam da nossa forma de trabalho, justamente porque vai contra o que eles fazem. Mas eu já tive a oportunidade. Se eu estiver mentindo, o problema é meu, mas eu não ouso mentir, principalmente aqui. Uma coisa tão séria, conforme esses estudos. Eu já tive a oportunidade de frequentar casas espíritas, trabalhos de desobsessão, onde no início dos trabalhos, algumas médiuns diziam ao doutrinador: será que os trabalhos hoje pode terminar 15 minutos antes? Aí o doutrinador perguntou assim: mas por que 15 minutos antes? Porque hoje é o último dia do capítulo da novela Pantanal. Você se lembra dessa novela? Gente, por que a cabeça tá branca? Tá branca de tempo, idade, mas experiência madura. Você já ouviu aquele ditado que diz que a fruta, quanto mais madura,
mais doce. Pega uma laranja mais madura para você ver como que ela é mais gostosa. Uma banana, uma uva. Agora pega essas frutas todas antes do tempo. Ai, que fruta azeda. Então isso aqui é experiência de vida. Então essas médios colocaram o doutrinador no canto. Há possibilidade de encerrar os trabalhos hoje mais cedo, porque hoje é o último dia do capítulo da novela Pantanal. E gostaríamos de assistir o último capítulo dessa novela. Se eu fosse o doutrinador naquele momento, eu diria: levantem-se e vão para tuas casas. Vocês não estão preparadas para o trabalho. Porque a partir do momento que nós adentramos uma sala mediúnica, uma sala de desobsessão, a partir do momento que nós adentramos um departamento, não importa que departamento seja, na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, não importa. No trabalho onde você trabalha, seu ganha-pão, esqueça lá fora, meu bem. Esqueça os teus problemas lá fora. Dê conta das tuas responsabilidades ali. Afinal de contas, você se formou, você estudou e você foi contratado e você está ali naquela casa espírita, você está ali naquela repartição para executar um trabalho. Então eu, na condição de doutrinador, naquele caso do Pantanal, eu diria: levantem-se, por favor, e vão todas para as tuas casas. Ah, mas não há mais. Comigo não há meio termo. Eu não mando notícia. Ou melhor, eu não mando recado. Levantem-se e vão para tuas casas. E outra, no próximo trabalho, se preparem. Porque se estiverem sem preparo algum conforme vocês aqui estão, eu não permitirei que adentrem a sala mediúnica. Gente, espiritismo não é brincadeira. Espiritismo é responsabilidade. Espiritismo é compromisso. Espiritismo é cristianismo redivivo. Se nós não tínhamos condições de respeitar esse Cristo há 2000 anos atrás, vamos fazer o possível para respeitá-lo agora. Porque o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo é o cristianismo redivivo. O cristianismo redivivo é o Cristo de volta, que retornou à Terra 18 de abril de 1857, o que muitas religiões, muitos adeptos ainda esperam o retorno de Jesus numa carruagem. A gente respeita, mas continue esperando Jesus voltar aqui na Terra para você ver. Nunca que Jesus retornará aqui à Terra. Por que nunca ele retornará? Porque ele nunca deixou a Terra. E mesmo assim, se fez presente a 18 de abril de 1857, através da codificação da doutrina dos Espíritos. O Espiritismo é o Cristo de volta. Aceite ou não, goste ou não,
as pessoas, o telespectador. Goste ou não, aceite ou não, mas eu não passo a mão na cabeça de ninguém para dizer o contrário que eu disse aqui agora. Luiz, peça perdão. Quê? De maneira alguma. Eu tenho ciência do que eu acabei de dizer. Então, veja bem. Nada de precipitação, doutrinador. Nada de ansiedade. É o mesmo assunto. Uma vez, assistindo um trabalho como convidado, porque pode, assistindo um trabalho de desobsessão na condição de convidado numa determinada casa espírita em São Sebastião do Paraíso, notei que o doutrinador não despregava os olhos do relógio dele no braço. Ele determinava 2, 3 minutos para cada espírito. Ele quem determinava. Isso é um absurdo. Quem determina o horário no campo vibracional do médium são os mentores de acordo com a necessidade do espírito. É óbvio que a espiritualidade conta com todos nós na pontualidade, disciplina de pontualidade no início dos trabalhos, por exemplo, 17h30 não é 17h40, é 17h30. E os términos dos trabalhos, da mesma forma, pontualidade no começo, pontualidade no fim. 17h30 começa os trabalhos. deixa eu fazer uma conta aqui. 17h30 não, desculpa, bem. 19h30 começa os trabalhos. 19, 20, 21, no máximo até 21h30. O trabalho que começa às 19h30, 21h30, no máximo. Então, nós somos responsáveis por iniciar os trabalhos naquele horário exato e terminar os trabalhos no horário exato. Mas a comunicação, a manifestação no campo vibracional do médium, quem determina são os espíritos e não o doutrinador. Tanto é que Hermínio Miranda, neste livro aqui, muitos casos aqui, ele nos demonstrou 40, 50, 60 minutos trabalhando um espírito apenas. Luiz, mas se uma casa tem 10 médios, então só um médium trabalha? E quem disse que os médios trabalham numa reunião de desobsessão séria só quando recebem, vou usar esse termo, espíritos em seu campo vibracional? Os médios podem trabalhar seus dons mediúnicos através das orações em prol dos espíritos manifestantes e em prol do doutrinador que ali trabalha juntamente com aquele espírito comunicante. É preciso raciocinar, gente. Muitas pessoas acham que trabalhar mediunidade é receber espírito. É uma das, mas não se generaliza.
a pessoa pode orar, a pessoa pode fazer pedido mentalmente, vibrações, enfim, há tanta coisa a ser realizada, a ser feita numa reunião mediúnica de desobsessão séria, que as pessoas não têm noção. Então, depois, eu percebi que esse doutrinador, ele não permitia que os espíritos falassem mais do que 2,5 minutos, 3 minutos, porque eu, muito esperto nesse sentido, porque eu capto tudo, eu observo tudo. Quem me conhece sabe que eu sou minucioso. Eu chego em determinados lugares, eu observo tudo e fico caladinho, como se eu fosse um mané ali no canto. Mas mal sabem as pessoas que eu já analisei tudo, tanto o departamento espiritual daquele lar, daquele local, quanto o departamento físico. Então, no final, eu peguei e perguntei pro doutrinador: você pode me responder uma coisa? Sim, pois não. Eu notei que de 2 em 2 minutos, de 3 em 3 minutos, você olhava no teu relógio. Por quê? Ele falou: mas você não tá sabendo? Eu falei: o quê? Me conta. É a última. Luiz, mas por qual time você torce? Olha só para você ver. Dentro de uma sala mediúnica, no final, né? Assim que terminou. Eu torço para Deus, para Jesus, Mãe Santíssima, Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo. Ah, Luiz, larga de ser besta. Me xingou dentro da sala mediúnica. Eu tô falando de time de futebol, Luiz. Eu não torço para ninguém. Ah, se vê mesmo. Eu falei: mas por que você tá me dizendo isso? Porque hoje joga Flamengo e Palmeiras. O Flamengo é o meu time do coração, Luiz. Luiz, o dia que eu morrer, eu quero que os meus familiares me coloquem num caixão personalizado. Pensei: meu Deus, o que é isso? Gente, faz parte do estudo, tá? Aí eu perguntei: mas o que é isso, amigo? Um caixão das cores do Flamengo. E com a bandeira em cima do Flamengo. Pensei comigo: quanta obsessão. Ah, esse meu amigo precisa trabalhar muito mesmo. Então você viu? Estava preocupado com o Flamengo que ia jogar naquela noite. Então ele não podia demorar demais ali no diálogo com os espíritos, porque senão ele podia perder o jogo do Flamengo. É um absurdo. É um absurdo ir à casa espírita, principalmente num trabalho conforme do nível de desobsessão, preocupado com time do coração, que vai jogar às 21h30. É um absurdo. Vamos agilizar isso aqui hoje, gente. Vamos agilizar. Vamos agilizar porque às 21h30 o Flamengo vai jogar. Eu, se fosse presidente daquela casa, eu dispensaria aquele doutrinador. Como eu dispensaria aquelas médiuns preocupadas com
a novela O Pantanal. Gente, isso é falta de respeito demais. As pessoas não sabem. Por isso que Jesus, há 2000 anos atrás, nos disse, ou melhor, disse ao Pai, Pai, perdoe-os, eles não sabem ainda o que fazem. E de fato, até hoje, nós não sabemos ainda o que estamos fazendo. Porque se soubéssemos, não agiríamos conforme nós agimos. É triste. É triste. Qual é a tua religião? Espírita. Quando me perguntam qual é a minha religião, eu não digo que sou espírita. Não, Luiz, não. Qual é a tua religião, Luiz? Eu tento ser espírita. Estou tentando. Estou me esforçando. Porque ser espírita, meu bem, não é para quem quer. É para quem aguenta. Aguenta o quê? Reforma íntima, mudança de hábito, comportamento, de atitude. Ser espírita não é só teoria, é prática. Ser espírita não é só brá, 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 é ação. E é nessa hora que os representantes, ou aqueles que se dizem representantes de Jesus, se perdem totalmente em meio à batalha. Vamos para o próximo vídeo.